ficar protegido. Juliana Santos está de volta ao vivo. Então, Juliana, aqui em Caruaru, onde a gente pode, né, ter acesso à vacina contra a Covid? Oi, Renata, voltamos aqui, né, no Manhã Cidade agora para falar sobre o esquema vacinal, né, contra a Covid-19, novas orientações aí com relação a esse esquema vacinal. Inclusive, você perguntou aí onde é que a gente pode, né, continuar o esquema vacinal, né, se vacinar aqui em Caruaru. Eu vou fazer essa pergunta para a Monique Marques, que está aqui comigo. Ela é enfermeira do Programa Nacional de Imunização em Caruaru. Monique, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Além, né, de você reforçar os locais onde a gente pode se vacinar, eu queria que você começasse explicando as novidades, né, do novo esquema vacinal aí, porque o Ministério da Saúde recomendou algumas alterações com relação, né, ao que a gente já conhecia sobre a vacinação da Covid-19. Então explica pra gente, né, o que foi que mudou com esse novo esquema. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da Manhã Cidade. A gente teve algumas mudanças vigentes no calendário de 2024 da Covid. Então, foram 4 mudanças em específico. A primeira mudança, ela é caracterizada por aquele grupo que não se vacinou. Então, eu nunca tomei nenhuma vacina da Covid e hoje eu quero começar, né, o meu esquema vacinal. Então, esse esquema vacinal ele vai ser composto de 2 doses. Uma dose hoje e outra dose com intervalo de 30 dias. E a gente vai encerrar esse esquema vacinal e não vai precisar realizar reforços. Então, esse primeiro grupo são aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade, não se encaixa em nenhum grupo prioritário, mas que quer começar, quer iniciar essa vacinação contra a Covid. Então, só são 2 doses, a gente não realiza reforço e a gente vai encerrar esse esquema. A segunda mudança, ela se dá a partir da introdução da vacina Pfizer Baby no calendário de rotina das crianças. Então, existe o calendário de rotina, onde a gente já tem aquelas vacinas instituídas, e a partir de janeiro, né, desde janeiro, o Ministério da Saúde ele instituiu a Pfizer Baby em 3 doses. Uma dose recomendada aos 6 meses, uma segunda dose recomendada aos 7 meses e a terceira dose recomendada aos 9 meses. Então, são 3 doses e a gente vai encerrar o esquema. Terceira mudança vigente, os grupos prioritários. Então, a gente divide esse grupo prioritário, eles são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo e os demais grupos prioritários. No primeiro grupo, quem eu tenho? Gestantes, as puérperas, que são aquelas mulheres que estão no período de resguardo até 45 dias, os idosos a partir de 60 anos de idade e os imunossuprimidos. Para esse grupo, independente do esquema vacinal, independe de quantas doses eu tenho anteriormente, a gente vai realizar um reforço a cada 6 meses. E a quarta mudança, que aí são os demais grupos prioritários. Quem foi que sobrou nos grupos prioritários? Trabalhadores de saúde, as pessoas privadas de liberdade, os funcionários do sistema privado de liberdade, os adolescentes e os jovens em medidas socioeducativas, as pessoas com comorbidades, os diabéticos, hipertensos, cardiopatas, entre outros. Para esse grupo, a gente vai realizar um reforço anual. Então, vai ser um reforço a cada 1 ano, independente de quantas doses anteriores eu tenho nesse cartão vacinal. Com essa alteração, Monique, do esquema vacinal, né? A gente tomou 2 doses, né? Para quem já tomou, basicamente foram, né, a primeira e a segunda dose contra a Covid-19. A partir de então, né, se a pessoa não faz parte dos grupos prioritários, ela já está imunizada, não precisa mais de reforço nenhum, não é isso? Ela só precisa de reforço se ela fizer parte dos grupos prioritários. Isso. Se eu não faço parte de nenhum grupo prioritário, se eu não tenho nenhuma comorbidade, se eu não sou gestante, se eu não sou idoso, né, nenhum desses grupos que eu acabei de citar, a gente só precisa de 2 doses e a gente vai encerrar um esquema. Então, eu sou uma pessoa que não tenho comorbidade, não estou na condição de gestante, não estou em resguardo até 45 dias, eu não sou uma pessoa que tem hipertensão, diabetes, eu vou encerrar o meu esquema. Só são 2 doses, a gente encerra, não precisa mais de reforço. Independente das vacinas que foram tomadas, né? Independe das vacinas que eu tenho anteriormente. Se eu tenho 2 doses, eu já sou considerada imunizada. Para as crianças, né, que vão nascer aí, ou já nasceram, né, já que essa vacina, né, da Pfizer Baby vai entrar na rotina, né, de vacinação dessas crianças, passando essas 3 doses, elas também estão imunizadas.
cresceram, também não vão precisar mais tomar. Isso. Lembrando que a Pfizer Baby é uma introdução no calendário de rotina para as crianças menores de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essas crianças, elas precisam de 3 doses. Então, a gente vai ter aquela criança que tomou a vacinação com 6 meses, mas que o cuidador, a mãe ou o pai, não levou mais e a criança não completou o esquema. Então, ela vai completar esse esquema em até 3 doses. A primeira dose, a segunda dose no intervalo de 30 dias e a terceira dose no intervalo de 60 dias. Feitas essas 3 doses, a criança é considerada imunizada, ela vai encerrar esquema e não precisa mais realizar reforço. Esse esquema de vacinação infantil, ele vale até quantos anos, né? No caso, né? Já temos uma criança maior, né? De 5, 6 anos, esse esquema vacinal ainda está valendo para elas? Isso, crianças até 5 anos, 3 doses. Crianças de 5 a 12 anos, 3 doses também, tá certo? A partir de 12 anos, se tiver alguma comorbidade, ela vai entrar já nesse outro grupo que a gente falou de um reforço, tá certo? Anualmente. Perfeito. Monique, documentação, né? O que é que a gente precisa levar e onde a gente pode ir para se vacinar contra a Covid-19 em Caruaru? Zona urbana funcionando de 8 da manhã até às 16, zona rural de 8 da manhã até às 15 horas, 3 horas da tarde, unidades básicas de saúde, documentos, cartão de vacinação e o cartão do SUS. Para vacinação infantil, a gente tem 2 complexos de saúde. O Complexo de Saúde Jaqueline Fernandes e o Complexo do Salgado Dr. Antônio Vieira. Fazem as vacinações para as crianças menores de 5 anos de idade. Nas outras unidades, a gente tem os reforços, né? Então, iniciando os esquemas com a vacinação bivalente todos os dias, de segunda a sexta, na zona urbana de 8 às 16 e na zona rural de 8 às 15. Nas unidades básicas de saúde, Monique, dos bairros, existem dias específicos de cada unidade? As unidades, elas seguem um calendário próprio, mas durante toda a semana tem vacinação? Durante toda a semana. Cada unidade ela vai seguir um calendário próprio. Normalmente, cada unidade ela tem um dia de vacinação, né? E aí a gente precisa se informar anteriormente de qual é o dia que aquela unidade está vacinando a Covid. Mas os complexos de saúde Jaqueline Fernandes, que fica na mesma calçada do Colégio Sagrado Coração, no centro de Caruaru, e o Complexo de Salgado, Dr. Antônio Vieira, vacina todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16. Tanto as crianças quanto os adultos? Todos os grupos. As crianças a partir de 6 meses até os adultos, os grupos prioritários. Perfeito. Monique, muito obrigada por conversar conosco, né? Monique Marques aqui com a gente, ela aqui é enfermeira do Programa Nacional de Imunização, né? Aqui em Caruaru, a gente está falando sobre o novo esquema, né? Vacinal, o novo calendário vacinal aí contra a Covid-19, que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, né? Algumas mudanças com relação às doses, né? Que são ministradas e também com relação aos reforços, né? Quando é necessário, quando não é. É um assunto bem interessante e importante também para a gente manter atualizado esse esquema vacinal, e a gente aproveita para reforçar, né? A Monique já disse aqui para a gente, mas a gente reforça também CPF, o cartão do SUS, né, para vacinar, e também o cartão de vacina, a documentação necessária para você levar para o local onde você vai se vacinar. E, além das unidades básicas de saúde dos bairros, o Complexo de Saúde Jaqueline Fernandes também está vacinando contra a Covid-19, né, durante toda a semana, e o Complexo de Saúde do Salgado, Dr. Antônio Vieira, também, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então, tem aí a possibilidade de você também se vacinar nesses 2 complexos de saúde aqui em Caruaru. Renata. Obrigada, Juliana. 10 horas e 2 minutos. O WhatsApp